Marcelo, que vai conduzir nossa roda de conversa hoje. Ele vai explanar o assunto dele, né, em torno de 30 minutos, e depois a gente vai abrir para questionamentos. Isso não quer dizer que vocês não possam fazer perguntas, né, durante esse tempo, mas façam no chat, né, que depois a gente pode fazer pelo microfone. O Marcelo Camargo, então, ele é analista de sistemas, programador, publicitário, docente de ensino superior nas áreas de TI e comunicação, orientador do Polo EAD, da FATEC, especialista em desenvolvimento da web, mestre em realidade virtual e aumentada, líder do grupo de educadores do Google, Google Certificate Education nível 2, Google Product Expert, top contributor e Google Innovator. Entre seus projetos educacionais mais recentes destacam seu Prof.Z, uma rede social para educadores, e também o Simplifica. Sim. Eu vou passar a palavra, então, agora para o Marcelo, né, e ficam à vontade para questionar ou colocar ali no chat, caso vocês não estão entendendo alguma coisa, ok? Marcelo, é contigo. É que eu percebi que eu não estava com o microfone ligado. Valeu, pessoal. Agradeço pelo convite, agradeço pela presença de todos aqui, pelo interesse no assunto, né? Espero que a minha fala, minha apresentação esclareça alguma dúvida eventual que vocês tenham com relação ao uso da implantação das ferramentas Google em instituições de ensino, em especial nesse momento em que há uma demanda muito grande por conta do afastamento social e da necessidade do ensino remoto. Nos últimos meses, eu tenho sido solicitado por inúmeras instituições em todo o Brasil para realizar esse tipo de serviço. Então, eu acabei detectando algumas características que são comuns e que podem facilitar, inclusive, no momento de escolha de criar um plano de ação para que vocês venham no caso de usar uma dessas ferramentas, já terem um caminho a ser seguido, um roteiro, né, uma guia de eventuais problemas que possam acontecer. Normalmente, esses problemas acontecem porque nós estamos, na maioria das vezes, criando um projeto baseado num plano emergencial. Né? Diferente de um caso em que você tenha um período antecipado para digerir a ideia, para estudar as viabilidades, estudar as possibilidades, o que está sendo feito muito por aí hoje em dia é uma implantação de afogadilha, uma implantação, como eu já disse, emergencial. Nesse caso, acabamos tendo muitos problemas que não foram previstos. O que eu gosto de chamar, então, de plano de ação é porque eu vou colocar vários tópicos agora para vocês aqui. Eu até disse para o Rogério que não iria precisar de apresentar, mas eu acabei colocando numa apresentação para facilitar para vocês esse esquema desse plano, desse roteiro. Então, como é um plano de ação, eu vou chamar todos esses tópicos aqui com o sufixo ação também, ou próximo disso. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem me enxergar aí. O primeiro item é a questão da motivação. Vou pedir para que vocês só me confirmem se estiverem me enxergando corretamente aí, já com a apresentação ao fundo também. Tá certo, Rogério? Marcelo, está invertido. Está invertido? Então, espera só um minutinho aqui. Vamos lá. Agora sim. Ok. Perfeito. Como eu fiz aqui para quebrar o galho para esse momento, que eu não tinha preparado essa apresentação, ia falar apenas, acabou ficando invertido, mas acho que vai dar certo agora. Então, o primeiro momento é vocês encontrarem qual é o motivo da implantação dessa tecnologia. O que a gente chama de motivação aqui, na verdade, é o agente disparador. Por que vocês vão colocar essa tecnologia? Será que precisa? Será que já não existe algo disponível que vocês podem fazer uso na própria instituição? Será que não há algo melhor que possa ser colocado? Será que essa ferramenta que a gente vai passar a usar, ela vai suprir todas as necessidades que a gente precisa? Todas as respostas que a gente vai ter, normalmente são negativas, né?
E quando são consideradas positivas, por exemplo, eu espero que essa ferramenta resolva todas as minhas necessidades, há uma frustração muito grande, porque a gente se depara com uma série de limitações. Então, o primeiro passo é saber muito bem o porquê que vocês estão pensando, por que vocês estão precisando implantar uma tecnologia de comunicação, e principalmente de interação entre professores, alunos e colaboradores. Nesse momento, tudo fica muito óbvio, né? Porque a gente está saindo de um modelo bastante estabelecido do ensino presencial e partindo para um ensino remoto emergencial. Isso a gente sabe que não é o EAD, na maioria dos casos que a gente está trabalhando com essa implantação, mas é muito próximo disso. Então, esse ensino digital ele acaba sendo uma possibilidade de não resolver os problemas, mas amenizar, eventualmente, os eventuais estragos. O segundo item, nesse plano de ação, portanto, é identificar a solução correta para que você saiba exatamente até onde você pode ir com essa ferramenta ou quais são as outras possibilidades disponíveis. Eu tenho um forte vínculo com as ferramentas do Google, como o Rogério já apresentou, eu sou Google Innovator, eu sou Product Expert das ferramentas do Google, mas eu não sou usuário exclusivo dessa ferramenta. Por exemplo, na FATEC, onde eu sou orientador de polo, a gente usa o Microsoft Teams. E nessa ocasião, nessa situação, eu sou focal point, ou seja, eu dou suporte para os usuários, tanto professores quanto alunos, para o uso dessa ferramenta. Então, não dá para a gente determinar todas as nossas demandas com apenas uma ferramenta. Isso seria uma leviandade muito grande você acreditar, ou pelo menos afirmar que isso vai ser suficiente. Mas a gente sabe que, escolhida a solução ou as soluções mais adequadas, a tendência é de que o problema não se agrave mais. O próximo passo é a gente realizar todo o processo, os trâmites administrativos, que inicia-se nesse plano de ação com a parte da solicitação. Então, existe muito problema quando me chamam, às vezes, para trabalhar com a implantação do G Suite for Education, é que muitas vezes algum professor na instituição, algum diretor, alguém da secretaria já fez uma solicitação para o programa e, na maioria das vezes, infelizmente, essa solicitação ela acaba sendo feita de maneira equivocada, inclusive fazendo vínculo com outras ferramentas que não sejam específicas para a educação. E aí o problema acaba sendo muito maior. Então, a gente tem que desfazer todo esse processo de solicitação, isso é bastante comum, né, e complica bastante, acaba demorando ainda mais. Até porque essa solicitação, há tempos atrás, ela demorava cerca de 15 dias para essa liberação, após a análise de toda a documentação, você comprovar que a sua instituição é uma instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente no seu país ou no seu estado. Então, todo esse trâmite, em média, demorava 15 dias. Hoje, por conta dessa demanda mundial, né, desse aumento da procura por essa ferramenta, o período de avaliação, o período de aprovação acaba sendo muito maior. Eu já tive casos, mesmo durante a pandemia, de solicitações que foram atendidas em 2 dias e outras solicitações que chegaram a mais de 2 meses para ter uma resposta da equipe do Google, que, na verdade, não tem um critério específico e depende muito do momento em que foi feita a solicitação. Existe uma fila única para isso. Então, não adianta você ter uma instituição educacional, por exemplo, que tem uma necessidade muito grande, que tem um viés social muito forte, não vai ter, vamos dizer assim, preferência com relação a uma instituição de ensino particular. O Google trata isso como instituições no mesmo nível de emergência. Continuando depois, então, após a solicitação, desde que ela seja bem feita adequadamente, de preferência por alguém que saiba o que está fazendo, para evitar o retrabalho, inicia-se, portanto, o processo de implantação. E aí tem uma coisa muito interessante. Os diretores, o corpo diretivo, né, as pessoas que estão por trás dessa parte de gestão, imaginam que a implantação ela é puramente técnica, operacional, apenas são configurações em software, etc. Mas, na verdade, o que eu tenho visto por aí é que as maiores complicações estão na parte da implantação humana.
na implantação em que você precisa colocar também uma cultura, criar uma cultura, ou pelo menos desenvolver uma nova cultura de uso da tecnologia dentro de uma instituição. Porque mesmo de acordo com essa nossa atual realidade, ainda existe muita rejeição por conta do uso de tecnologias. Então, o primeiro passo, o passo mais complicado, é a implantação humana, e que, na maioria das vezes, não é feito pelo técnico responsável, mas a gente acaba também trabalhando esse lado psicológico, de convencimento dos professores, de trabalho para mostrar os benefícios que essa ferramenta vai trazer, pelo menos minimizando alguns problemas, facilitando a vida do docente e assim por diante. Então, essa implantação, mesmo sendo técnica, ela tem esse lado psicológico por trás, lado humano, que é muito mais complexo e que tem que ser feito com muito cuidado. Porque você errar na implantação técnica, basta você fazer alguns ajustes, né, apertar alguns botões a mais, resetar alguma coisa e tudo volta ao normal. Agora, se você fizer uma implantação humana mal feita ou que não tenha, pelo menos, as características, os critérios corretos, isso pode ser definitivo, né, negativamente falando. Após a parte da implantação, ainda no nosso plano de ação, nós temos a parte da configuração. Essa configuração ela vai depender muito das características de cada instituição. Então, por exemplo, você pode ter uma instituição que consiga trabalhar bem com a configuração básica inicial, padrão, onde você tenha pequenos ajustes apenas para fazer, em termos visuais, né, sem precisar desativar ou ativar algum serviço. E também você pode ter instituições que tenham características muito específicas, em que haja que seja necessário um conhecimento profundo da parte do painel administrativo, do pacote de soluções do Google. Então, e esse pacote de soluções, essa parte administrativa, ela é viva, né? Não adianta você conhecer muito bem a ferramenta hoje, você ficar 2, 3 meses sem usá-la, ela praticamente será uma nova ferramenta. A cada dia, a cada pequenos intervalos, você tem novidades, você tem mudanças. Então, é necessário, dentro da instituição, você ter também um setor, um grupo, uma equipe que conheça vamos dizer assim, essas novidades, que fique atento a esses lançamentos e modificações. Geralmente, alguém do setor de TI, alguém que já tenha um conhecimento técnico da área, para dar continuidade nesse processo, porque não adianta nada você fazer uma bela de uma implantação, deixar tudo configurado de acordo com as necessidades e amanhã, ou no semestre que vem, ou de acordo com alguma mudança da própria ferramenta, você ficar na dependência de algum profissional externo. Então, eu sempre sugiro que numa implantação a gente já selecione dentro da instituição alguém para se capacitar, para dar continuidade no uso dessas eventuais mudanças, essas necessidades de reconfigurações, até porque quando a gente identifica uma necessidade de uma instituição, ela é uma necessidade pontual daquele momento. E alguma coisa pode mudar, tanto na parte legal, quanto na parte cultural, né, de uma região e assim por diante. Tem casos de implantações que nós fizemos em Manaus, por exemplo, que por conta de algumas legislações específicas daquela região, a gente teve que desativar alguns serviços, tivemos que tomar cuidado com algumas contas relacionadas a crianças e adolescentes. Em outros casos, nós tivemos, por serem órgãos ligados a setores públicos, que desativar algumas ferramentas de comunicação, como o YouTube, por exemplo, justamente por estarmos nos aproximando de um período eleitoral, onde existe uma legislação específica para isso, e assim por diante. Então, essa configuração, ela não é simplesmente inicial, ela é contínua. Então, prepare-se se você pretende implantar ou dar seguimento a uma implantação, dar sequência a uma implantação de ferramentas educacionais na sua instituição, prepare-se para gerir essa configuração durante o período em que ela estiver sendo usada. Não é uma configuração estática. Normalmente, essa configuração ela também é dinâmica, ela é viva. Continuando, então, se eu estiver falando muito rápido, por favor, me avisem, é porque eu tenho uma sequência para seguir aqui, e o nosso tempo não é tão extenso assim.
fiquem à vontade para me avisar, e até para interromper fazendo perguntas. Eu peço até para que o Rogério me ajude com o chat na parte escrita, aí, caso tenha algum texto, alguma pergunta, pode me interromper a qualquer momento que a gente desvia, volta no assunto e reexplica se for necessário. Então, ainda no nosso plano de ação, nós temos aqui a parte de estruturação. As palavras foram escolhidas aí a dedo para mostrar exatamente aquilo que acontece de fato dentro das instituições. A estruturação, ela é dividida em principalmente duas grandes partes. Isso deve constar no seu planejamento também, que em algumas instituições você tem um complexo sistema de gestão dos alunos, dos professores, isso já está informatizado, já existe uma preocupação com a classificação e organização dos dados, etc. Por outro lado, eu tenho pego muitas instituições, muitas, a grande maioria, que estão totalmente perdidas com relação ao seu próprio conteúdo, ao seu próprio material humano, né? Confundindo-se alunos com determinadas turmas, professores que estão dando aula em horários repetidos, coisas que parecem ser absurdas, mas que acontecem muito por aí, Brasil afora. Então, para que nesse trabalho de implantação, uma das primeiras coisas que devem ser feitas é uma organização desses dados, para facilitar a estruturação. E a estruturação, ela depende da criação das contas, criação dos grupos de trabalho, criação dos e-mails, dos alias, dos apelidos dos e-mails e de uma série de outras canais de comunicação interno e também da parte da alimentação do sistema educacional, ou seja, a criação das salas, dentro das salas, as disciplinas que são tratadas, caso essas salas sejam divididas por turmas, o ensalamento propriamente dito dos professores, o ensalamento dos alunos, todo esse trabalho de alimentação, se for feito de maneira desestruturada, né, não baseada nessa estruturação inicial, dá muito mais trabalho corrigir depois do que refazer tudo novamente. Então, a ideia é sempre usar grande parte do tempo disponível para a implantação nesse processo de organização dos dados. Depois que tudo estiver organizado, depois que tudo estiver bastante conferido, principalmente, né, aí sim passa-se para a parte da alimentação do sistema. Por que isso? Porque, por melhor que seja a ferramenta do Google, por melhor que seja o uso, por mais prático que seja a parte de interação entre os professores e alunos, já a parte administrativa, essa questão de colocar alunos nas salas, colocar professores nas salas, etc., depende de um conhecimento muito profundo na parte de programação, desde que você imagine fazer isso de maneira automatizada, né? Porque também é possível fazer tudo manualmente, daria muito mais trabalho, mas a parte de API, a parte de programação, a criação dos sistemas de informatização por trás do G Suite for Education, ele é bastante complexo e relativamente limitado, não é tudo que é possível de ser feito. Então, a gente tem enfrentado muitos obstáculos, principalmente nessa parte. Ou seja, em algumas instituições já encontramos toda essa estrutura pronta, né, os alunos já estão nas salas e, na maioria das vezes, estão em salas erradas, estão em salas que não deveriam estar, ou com professores colocados de forma repetida. Então, toda essa falta de organização tem ocorrido muito, né, nas instituições em que a gente assume essa parte de estruturação. Eu faço questão de dizer isso, porque pode estar acontecendo isso na instituição de vocês também, ou vocês podem se precaver para que isso não aconteça, caso vocês imaginem fazer uso das ferramentas do Google ou de qualquer outra ferramenta, né? Esse modelo de trabalho, esse plano de ação, não é específico para a implantação do G Suite for Education. Com raras exceções aqui nesses tópicos, isso está presente em todos os processos de informatização, né, de aplicação da tecnologia dentro de uma instituição educacional. Então, passado a fase de estruturação, a gente começa a dar início na fase de capacitação.
a capacitação ela também deve ser dividida em algumas partes, porque são capacitações bastante diferentes. É necessário capacitar o gestor, né, a pessoa que vai dar suporte, eventualmente, após o processo de início, né, após o início da utilização, a equipe que vai dar suporte. Precisa se capacitar muito bem os professores. Em alguns casos, a gente tem encontrado aí, a maior parte dos professores já com uma certa habilidade, porque alguns vieram utilizando de algumas ferramentas nos últimos meses. Então, isso já foi praticamente suficiente para que a grande parte desse corpo docente esteja relativamente capacitado para fazer uso da maior parte dos recursos disponíveis. E também dos alunos. E aí é que está uma das grandes dificuldades. A gente imagina que o aluno, por ser jovem, o aluno, por ter mais facilidade ao uso de tecnologia, teria mais rapidez nessa absorção do ensinamento com relação ao uso de novas tecnologias. Mas a gente se engana muito com relação a isso. Eu tenho visto aí crianças, adolescentes, jovens com grande dificuldade no uso de tecnologias voltadas à educação. Mesmo sendo tecnologias especificamente desenvolvidas para o uso prático, o uso simplificado, existe grande dificuldade em muitos casos. Eu não estou falando só de grandes centros, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Rio Grande do Sul. Eu estou falando também de regiões onde existe uma estrutura educacional visivelmente precária, na parte do norte, do nordeste, onde nós temos uma educação que, mesmo no modelo presencial, já tem certas dificuldades. Então, quando ainda você tem a necessidade de migrar temporariamente, mesmo assim, né, mesmo que seja temporário, para uma plataforma digital, essas dificuldades, esses problemas acabam aumentando progressivamente. Então, o período de capacitação ele tem que ser muito bem planejado também, para que a gente consiga identificar qual é o perfil de cada público que já é presente nessa instituição. Então, como é o meu aluno? Como é o meu professor? Que ponto que nível de conhecimento tecnológico eles já possuem, para eu começar a partir daí? Então, primeiro tem que existir um nivelamento para a gente encontrar quais são os eventuais casos mais complicados, a partir dele desenvolver um plano de capacitação para o uso de novas tecnologias. Neste momento da capacitação, também pode ser necessário reforçar aquela questão do convencimento, a implantação humana, porque a gente pode ter aqui alguns casos de rejeição, ou seja, a dificuldade no uso passa a ser justamente por conta dessa falta de interesse no uso das tecnologias. Então, o momento de capacitação pode ser a hora de a gente desenvolver um reforço da implantação humana, do convencimento das vantagens do uso dessas novas tecnologias. Terminado o período da capacitação, inicia-se um breve período, um breve momento de experimentação, a parte dos testes, um momento em que a gente vai verificar de fato se tudo, já na prática, com os usuários reais, né, se não tem algum detalhezinho que precisa ser corrigido. Normalmente isso acontece nas vésperas, né, uns 2 ou 3 dias antes do início oficial do uso das ferramentas, e essa experimentação ela tem que ser muito bem planejada também, para que tudo seja experimentado. Mas esse recurso a gente vai usar de vez em quando, a gente vai usar talvez só no final do ano, mas experimenta já, porque se tiver que dar algum problema, que seja agora, porque é um momento em que nós temos um corpo técnico por trás, dando esse suporte para fazer os ajustes. Você imaginar que talvez isso seja usado lá na frente, no momento em que for usado, a gente sabe que certamente vai dar problema, né? A lei de Murphy, ela surge aí, e o que pode dar errado, dará. Então, nesse caso, é bom a gente experimentar todas as possibilidades, não só aquilo que é o mais comum, né? Vamos para a nossa terceira tela aqui, a parte da divulgação. Imaginando que todo o sistema já está pronto para uso, nós já fizemos a experimentação com alguns alunos, com alguns professores, com alguns dirigentes, com alguns funcionários, aí sim inicia-se o processo de divulgação.
onde todos os alunos terão acesso aos seus dados para realizar o acesso oficial. Provavelmente, dependendo da instituição, os pais desses alunos também receberão suas contas para fazer o acompanhamento, monitoramento, como guardião dos seus filhos menores de idade ou dos seus filhos do ensino infantil. Tudo vai depender de qual é o modelo de implantação na sua instituição. Mas o momento de divulgação, ele é um momento mágico, né? É um momento também de celebração, um momento de festa, onde a gente percebe que as pessoas estão recebendo ali, e isso tem que ser feito com muito carinho. É como se você estivesse entregando um prêmio para os seus alunos, uma ferramenta nova, né? Um novo recurso, um novo poder para o seu professor. Né? Você está dando um upgrade, né? Está melhorando a experiência. Então, esse momento de divulgação tem que ser colocado como um momento de celebração. É mais uma palavra dentro desse nosso plano de ação, né? Nessa linha, mas que eu coloquei junto como sinônimo, porque é um momento muito mágico, é um momento em que todo mundo fica ansioso, apreensivo, que pode alguma coisa dar errado, mas normalmente não dá. Por quê? Porque tudo que podia dar errado já foi feito antes. Se a gente seguir esse roteiro, todas as coisas que podiam ter dado errado já ocorreram antes e já foram eventualmente corrigidas. Então, é um momento tranquilo, é normalmente aquela hora em que todo mundo fica muito satisfeito, só que essa palavra de satisfação vai voltar daqui a pouco. Ainda na parte do plano de ação, depois que é feita toda a divulgação para os seus alunos, para os seus usuários, em alguns casos até para a comunidade, porque tem algumas instituições que têm relacionamento forte com a comunidade. Por exemplo, eu terminei uma implantação ontem em uma instituição, eu não me lembro agora o nome, mas é do Rio de Janeiro, e nessa instituição eles tinham um coral. E esse coral, ele é organizado por uma professora da instituição, mas os membros do coral não são alunos. Em alguns casos são ex-alunos, são alunos egressos. Em outros casos são pais de alunos. Em outros casos são vizinhos, são amigos que não têm um relacionamento educacional, né, com a instituição, mas que fazem parte vamos dizer assim, desse setor dentro desse programa dentro da instituição. Então, esse coral, todos os membros do coral acabaram recebendo também suas contas de acesso, com todas as vantagens que um usuário do G Suite for Education tem, que é espaço ilimitado de armazenamento, que é o uso das salas de aula, para participação nas reuniões online, etc. Então, vejam só que, dependendo de como você planejar isso, muitas pessoas envolvidas no processo podem ser beneficiadas por conta desse plano que foi bem desenvolvido, que foi bem pensado. E nesse momento de observação, portanto, que deve ser logo em seguida a divulgação, tudo deve ser deixado como está, nada mais é mexido, nenhuma alteração deve ser feita, e sim o monitoramento dos eventuais casos específicos, os casos especiais, que sempre acontecem. Uma pessoa tem um determinado tipo de celular que é talvez ultrapassado e que não consegue acessar as ferramentas, e a gente não estava prevendo isso. Um outro caso, um determinado computador usa um sistema operacional que não é comum, que não é compatível com as ferramentas do Google, ou o navegador não está atualizado. São esses casos em que vão acontecer que a gente considera como casos de exceção dentro desse plano de ação. Então, no período de observação, a gente precisa anotar tudo, pedir para os professores anotarem todos os eventuais problemas, e logo em seguida da observação, que dura normalmente uma semana, a parte de adaptação, onde é desenvolvido, na verdade, a correção dos problemas que não eram possíveis de ser imaginados ou previstos, porque sempre acontece alguma coisa que a gente não pensou. Eu já implantei em dezenas de instituições, escolas pequenas, escolas grandes, universidades, setores governamentais, e sempre tem alguma coisa nova que a gente não tinha passado ainda. Muito provavelmente, nas instituições que eu vou assumir daqui para frente para implantar, novos problemas diferentes vão surgir. Então, cada caso precisa ser adaptado a essa nova realidade. Esse momento de correção ocorre porque não existe uma receita de bolo.
não existe um roteiro em que tudo vai dar certo, né? Normalmente esses problemas acontecem e a gente já está preparado para isso, justamente por conta desse período de implantação. A parte de adaptação ela tem que existir justamente porque os problemas vão ocorrer. Após e talvez até durante o período de adaptação, né, ocorre em paralelo o período de avaliação, onde a observação que vai ser feita, não no sentido de procurar problemas, mas de tentar encontrar o nível de contentamento, o grau de positividade ou negatividade que as pessoas conseguem identificar durante o uso. Então, pesquisas de inquérito, perguntas, formulários, onde os professores, os alunos vão dizer se estão gostando, se não estão gostando, que tipo de recurso está sendo mais positivo, que tipo de experiência está sendo negativa. E esse tipo de avaliação, normalmente, é muito importante haver uma colaboração entre as instituições, porque, na verdade, quando algo negativo é identificado numa determinada implantação, isso já pode ser evitado nas futuras. Então, normalmente, quando eu encontro uma reclamação que ela é bastante recorrente durante algumas implantações, a gente já toma esses cuidados para que esses problemas não aconteçam em nossos próximos clientes, as próximas instituições que nos convidarem para fazer esse processo de implantação. Finalmente, o objetivo de tudo isso é a satisfação. Dentro do plano de ação, o que se busca é a satisfação de todos os públicos, seja o público dirigente, aquele que nos chama para fazer esse trabalho, que nos convida para fazer parte desse momento histórico da instituição, que na maioria dos casos é uma mudança total de cultura organizacional. O problema maior é que essa mudança ela não foi planejada, ela não foi pensada, né? Como antigamente, normalmente as escolas, as universidades que nos chamavam para fazer isso é porque estavam interessadas em mudar o seu estilo de ensino, aprimorar algumas técnicas, algumas tecnologias. Então, era algo que a motivação era inerente à própria vontade da instituição. O que a gente tem visto ultimamente, não sei se isso é negativo ou positivo, pelo menos eu tenho visto com olhos positivos, mas o que a gente tem visto é que essa busca ela é emergencial, ela é por uma necessidade que o dirigente, o administrador, o gestor da instituição não vê outra saída. Até porque essas saídas elas são bastante restritas hoje em dia. A gente não tem um ensino híbrido ainda já instituído em nosso país. Eu acredito, eu vou fechar minha apresentação por enquanto, eu acredito que nos próximos meses ou anos a gente vai ter uma sequela positiva muito grande por conta do que está acontecendo agora. Essa visão da necessidade do uso da tecnologia como complemento ao ensino vai ficar de alguma forma. A gente não vai conseguir voltar a dar aula simplesmente de maneira presencial sem fazer uso dessas ferramentas, pelo menos como complemento das nossas experiências ensino-aprendizagem. Eu sou coordenador de curso, eu sou orientador de polo, eu sou professor de sala de aula, eu sou educador à distância, e todos esses tipos de trabalho acabam caindo num novo modelo educacional que a gente vai ver daqui para frente, que é esse ensino híbrido. Talvez mais presencial do que, é lógico, né? Mais presencial do que digital, mas o digital não vai mais se descolar, até porque percebeu-se que o homeschooling, o home office, o home tudo, ele é bastante produtivo. A minha fala vai voltar um pouco, talvez, para o lado mais polêmico, mas principalmente o home office, ele tinha uma visão bastante negativa até um tempo atrás. Até alguns meses atrás, talvez até alguns poucos dias atrás. Homeschooling, o home office era mal visto. Normalmente interpretado como uma pessoa que gostaria de ter um trabalho mais confortável dentro da sua casa, trabalhar mais tranquilo, trabalhar menos, trabalhar quando quiser, no horário que for mais confortável. E a gente hoje, praticando esse tipo de
de trabalho durante as nossas aulas, durante as nossas reuniões acadêmicas, a gente percebe que é o contrário do que se pensava. A gente trabalha mais, a gente não tem hora para trabalhar, pelo contrário, tem que trabalhar o tempo todo. E isso está mudando o nosso modelo de trabalho. Já que o nosso trabalho é ensinar, é aprender, é trocar experiência, essa experiência, essa troca, ela se mostrou bastante eficiente fazendo uso dessas ferramentas. Então, o que eu apresentei para vocês é um pouco da minha experiência como implantador de tecnologias educacionais, mais especificamente as ferramentas do Google, mas que servem para qualquer outro tipo de implantação. E espero que eu tenha, pelo menos, criado um padrão, uma linha de raciocínio, para que, caso vocês imaginem um dia implantar em algum lugar, ou que sejam chamadas para implantar essas tecnologias em algum lugar, que tenham esse modo de enxergar de uma maneira bastante estruturada, bastante lógica, para que os problemas, os eventuais obstáculos que venham a acontecer já estejam preparados. Eu vou abrir aqui a minha tela para nosso momento aqui, na verdade, para eventuais dúvidas. Não sei se vocês preferem fazê-las através do chat, não sei se o Rogério vai ler alguma pergunta ou se vai retransmitir, mas eu gostaria de terminar a minha fala abrindo aí para eventuais questionamentos. Muito bem, Marcelo. O pessoal fez algumas colocações aqui no chat, mas vocês podem falar, podem usar a palavra agora. Temos a Dilce também assistindo. Dilce, você deve ter feito os primeiros contatos com ela. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom? Olá, Dilce, tudo bem? Agradeço mais uma vez pelo convite aí. Espero ter atendido às necessidades e estou à disposição para os esclarecimentos. É muito importante porque muitos municípios querem implantar a partir de agora, né? Viram que realmente não é a forma que a gente idealizou, mas pela necessidade, em função da pandemia, querem implantar neste momento que já entenderam que não vai ter um retorno igual para as aulas, né? Então, muitos municípios estão procurando, eu acho que essa tua participação, ela vai ajudar muitas pessoas, no sentido de te procurar depois também, né? Mas eu quero deixar os outros falarem e quero fazer uma pergunta. A minha pergunta é assim, ó, existem escolas que já implantaram há muito tempo, e as empresas que implantaram não existem mais, as parceiras Google não existem mais, tá? Elas não são mais parceira Google. E como é que fica agora diante de qualquer situação de manutenção? O que tu recomendaria? Essa é uma excelente pergunta, até porque, na verdade, a parceria com o Google, ela é temporária, né? Independente da empresa, da instituição que fez o serviço, ela existir ou não, as pessoas, os profissionais dessa área ainda têm algum vínculo, alguma ligação com a tecnologia, pelo menos com a educação. Eu, por exemplo, eu não tenho um vínculo direto com a empresa Google, não sou funcionário, não sou nem parceiro, né? Eu tenho uma certificação Google, eu sou autônomo, então existem muitos autônomos, existem muitos professores, existem muitos técnicos, especialistas no Brasil que podem realizar esse trabalho e que podem dar continuidade. Normalmente, as implantações que foram realizadas por parceiras do Google, por empresas reconhecidas e validadas pelo Google, normalmente essas implantações elas seguem um determinado protocolo, então dá continuidade a esse trabalho, subentende-se que já é um trabalho bem estruturado, que é um trabalho relativamente simples de qualquer pessoa que tenha certa habilidade ou experiência na área consiga dar seguimento. O que é complicado, eu até comecei a minha fala dizendo sobre isso, é você dar de encontro com uma instituição onde as próprias informações estão desorganizadas. Existem muitos casos aí em que normalmente você tem que fazer um trabalho junto com a secretaria, para a própria secretaria daquela instituição começar a entender como são os dados, como se organizam os dados, né? Como que se classifica. Tem aluno que está cadastrado 3, 4 vezes no banco de dados. Então, essa organização, essa limpeza das informações, muitas vezes é o trabalho mais importante que deve ser feito nesse momento de implantação. Quando você pega uma instituição que já tem o produto implantado,
normalmente é mais você dar fazer um trabalho de assessoria, um trabalho de acompanhamento, um trabalho de melhoria, até porque, como eu disse também, a ferramenta muda constantemente. Então, se você implantou, por exemplo, há 1 ano atrás, que é pouco tempo, a ferramenta já é totalmente diferente hoje. A gente sabe que o Google Meet mudou muito nesses últimos dias, nesses últimos meses. O Google Classroom sofreu uma grande ampliação nos seus recursos, o Google Calendário, e a integração dessas ferramentas entre si, ela está acontecendo de uma maneira mais otimizada. Então, se você está com uma implantação que não há uma manutenção há muito tempo, é uma boa hora de você pensar em de fazer uma reorganização para atualizar a sua estrutura, né? Pessoal, uma pergunta. Marcelo, quanto à implantação, ela é toda feita remotamente ou ela é presencialmente? Tem um treinamento, né, nessa questão com a instituição que vai fazer a implantação? Excelente pergunta também. Uma das primeiras implantações que eu fiz há 3 ou 4 anos atrás foi, e na verdade era uma capacitação seguida de implantação. Foi numa universidade de Lavras, né? Então essa universidade ela é bastante distante, não é tão distante, mas é bem distante de onde eu moro, aqui no interior de São Paulo. Então eu precisei me deslocar, houve um custo do deslocamento, houve todo um trabalho ali, um tempo perdido de horas e horas de viagem, né? Então foi um trabalho bastante exaustivo ali, tem gastos com hospedagem, etc, etc. Hoje, eu desenvolvo implantações em todos os lugares do Brasil, ao mesmo tempo, sem a necessidade de deslocamento, sem os riscos, sem os tempos com relação à viagem, sem os custos extras com relação à hospedagem, alimentação e etc. Então, o trabalho ele acabou sendo muito mais prático, muito mais produtivo, feito à distância, feito de maneira remota. Eu costumo até dizer, né, a pandemia é horrível, o que a gente está vivendo é muito ruim, mas está trazendo mostrando para a gente algumas positividades, algo que pode ser aproveitado, ou seja, você trabalhar remotamente tem um índice, um nível de retorno e também de enxugamento, né? A gente enxuga muito o trabalho que não era pensado antigamente, né? A gente acabou tendo que fazer assim e percebeu que funciona melhor. Então, as implantações, as capacitações, os treinamentos, as reuniões com o corpo dirigente, as apresentações de ferramentas, elas acontecem da mesma maneira que a gente está realizando aqui agora, com a vantagem de que eu posso, hoje, estar trabalhando com vocês aqui e daqui a pouco estou conversando com alguém de Roraima sobre um outro assunto, né, sem precisar me deslocar. Acho que vocês também estão vivendo esse tipo de nova realidade. Então, e serve até para mostrar como a ferramenta é importante hoje em dia, como a própria ferramenta que a gente está usando durante o treinamento, durante a capacitação, é a ferramenta que vocês vão usar daqui para frente, durante os seus dias aí, nos próximos semestres, né? Com relação a valores, Marcelo, assim, escola pequena e municípios inteiros, é uma diferença de quantidade, mas o trabalho é mais ou menos o mesmo. Tem diferença nos valores? Como é que é? Bom, esse é um assunto que depende muito da questão de mercado. Nós estamos hoje com uma demanda muito grande, então é lógico que quanto maior a procura, a gente acaba nem tendo muitas vezes como atender, porque de fato eu tenho um slot, por exemplo, de atender ao mesmo tempo 16 instituições, mais do que isso eu não consigo atender, porque acaba não tenho hora dentro do meu dia para fazer reuniões e responder dúvidas, resolver problemas. Então, não é tanto uma questão de valor, mas uma questão de disponibilidade. É muito mais difícil encontrar um profissional com horário disponível, com capacidade de atender uma instituição. Mas, só para vocês terem uma ideia, o G Suite for Education, vocês sabem, desde que seja para uma instituição de ensino reconhecida pelos órgãos educacionais do nosso país, ele é gratuito. A ferramenta standard, né, o modelo, ele é gratuito. Existem versões
pagas, existem versões mais complexas, mais completas, que acabam tendo um custo por aluno, um custo por professor, mas a versão gratuita ela atende muito bem. Mesmo com algumas limitações que vão voltar a ter depois desse período de pandemia, a ferramenta gratuita ela atende muito bem, ela é mais do que suficiente para a grande maioria das instituições de ensino. Já o custo de implantação vai depender muito do momento. Hoje, você tem mais ou menos um custo relativo de R$ 1.500 por todo o processo de assessoria e mais uns 5 a 10 reais, normalmente R$ 5 por usuário na parte de configuração. Então, imagine vocês com uma instituição que tenha uma média de 50 professores, na média de 400, 450 alunos, a implantação total, com toda a parte de alimentação, tudo isso que eu citei para vocês, acaba ficando em torno de R$ 3.500, R$ 4.000. Então, não é um valor tão alto, dependendo do retorno que vocês vão ter em termos de estruturar a sua instituição para uso das ferramentas educacionais. É interessante já, porque para não mostrar que não é uma coisa tão difícil, que não é impossível, né? Que a gente pode melhorar a estrutura para a escola, que é para sempre também, né? Exato. Só para lembrar também, desculpa interromper, mas esse é um valor do mercado que a gente costuma aplicar com base na concorrência que a gente encontra por aí. Muito provavelmente vocês vão encontrar profissionais que cobrem muito mais do que isso, e vocês também vão encontrar profissionais em empresas que cobram muito menos do que isso. Isso é uma questão de saber procurar, de saber encontrar. E também com relação à qualidade do serviço. A gente sabe que tem muita gente aí que faz, que pode até fazer mais barato ou até mais caro, mas que pode ter alguma complicação. A questão de preço é bastante complicada, porque isso também pode mudar. Esse vídeo pode estar sendo assistido daqui a algum tempo, e esse preço pode ser uma outra realidade. Então, é bom a gente frisar que isso aí é uma realidade de mercado atual, que normalmente tem sido bastante aceito, considerado como um preço justo na grande maioria das regiões de todo o Brasil. A primeira Marcelo, delas ela é gratuita também para instituições particulares? Precisa instalar algum aplicativo para resolver as questões que, no caso, eu acho que ela... Você falou para todas as instituições também. Desculpa, eu pensei que tinha alguém fazendo uma pergunta, mas é alguém que está na sala junto com você aí. Eu estava aguardando. Então, a pergunta é só do Rogério. Tá? Rogério, é o seguinte, o G Suite for Education, sim, a versão standard é gratuito também para instituições particulares. Muita gente acredita que é só para instituições públicas, escolas públicas. Não, você tem uma escola particular, se os seus alunos pagam mensalidade, não tem problema nenhum. O Google trata todas as escolas da mesma forma, como eu já falei, né, durante a apresentação. E não há preferência para oferecer mais recursos para escolas públicas do que para escolas particulares. O que difere na maioria dos casos é que normalmente a escola pública ela já tem uma quantidade maior quando se faz a solicitação. Então você pega, por exemplo, toda uma rede e implanta o G Suite for Education na rede toda. Né? Então você pega ali ou, por exemplo, uma rede municipal, implanta em todo o município. E as escolas públicas, elas têm tido também, as particulares, perdão, elas têm tido uma abordagem bastante de marketing com relação às outras ferramentas. Então, a gente tem visto aí que algumas escolas particulares acabam escolhendo ferramentas que são comerciais, que são pagas, porque não sabem que o G Suite for Education também é gratuito para esse ramo da educação. Por isso, é um preconceito que existe aí, por dar a impressão que o Google vende para quem também vende o seu serviço. E esse é um engano bastante comum. Tem uma pergunta de uma colega aí, que está perguntando que se para o município também é de graça. Tem que reforçar. Exatamente. Para a rede municipal de ensino, né? Porque muita gente pensa assim, vamos implantar no órgão público da nossa cidade, lá na prefeitura. Não, tem que ser reconhecido. Aqui no Brasil, tem que ter um reconhecimento de um órgão educacional. Por exemplo, o MEC. Se você tem a sua escola, mesmo que seja a rede municipal completa, ela é reconhecida pelo MEC,
né, pelo Ministério da Educação. Se você tem ali um documento, se você tem um documento que prova, por exemplo, o Diário Oficial, reconhecimento, etc., o Google trata isso como uma escola. Não é possível, portanto, você implantar num órgão público, então não é para uso público, como um município, como uma prefeitura e algo assim. Nós tivemos uma grande dificuldade, logo no começo, há uns 3, 4 anos atrás, de implantar numa FATEC, aqui no estado de São Paulo. Por quê? A FATEC ela é uma escola, ela é uma faculdade de tecnologia, ela é uma instituição de ensino, mas ela não é, ela é uma autarquia do Centro Paula Souza, que é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, não é ao Ministério da Educação. E como todos os documentos vão para a Califórnia, para Mountain View, onde é o escritório do Google, para eles o Ministério da Ciência e Tecnologia não é um órgão educacional. Então foi um trabalho grande da gente tentar provar para o Google que as FATECs eram uma escola, só que não estavam vinculados diretamente ao setor, ao órgão maior educacional aqui no nosso país. Então, se você tem aí o reconhecimento do MEC, você pode implantar o Joystick for Education de maneira gratuita. Então, reforçando, todas as escolas de um município podem ter gratuitamente, o que paga é o serviço de implantação. Exatamente. E lembrando também que se você, dependendo do caso, você pode desenvolver esse serviço de implantação de maneira gratuita, né? Existem profissionais habilitados, muitas vezes você tem um professor dentro da sua instituição que consegue desenvolver esse trabalho. As escolas que têm lá um bom professor de informática, que tem que consegue desenrolar bem esses problemas, é possível você desenvolver totalmente gratuito com recursos próprios. Então, nem é obrigatório se contratar alguém para desenvolver esse serviço de implantação, né? É sugerido que você tenha esse suporte, porque você vai provavelmente encontrar menos dificuldades. Às vezes vale a pena você pagar por isso para você já ter um trabalho mais fluido, mas também pode ser feito de maneira gratuita. Se você tiver capacidade sozinha de fazer na sua escola, fazer a solicitação, criar todas as contas, implantar, você não gasta um tostão nem para implantar e nem para utilizar a ferramenta. Marcelo, no nosso grupo aqui, eu penso que nem todos são gestores, alguns são professores, né? E aí tem uma colocação aqui que no chat que fala o seguinte, que depois dessa pandemia não tem mais como pedir pro aluno deixar o celular na caixinha, né? Ou na verdade, a pessoa pensou que estava se referindo às tecnologias. O que você pensa sobre isso? Bom, esse é um assunto que é complicado falar, porque nas minhas aulas, eu sempre dei aula na parte tanto de comunicação pela área da publicidade, quanto como desenvolvedor na área de tecnologia, eu sempre incentivei os meus alunos a usarem tecnologia em sala de aula. Então, nunca proibi o uso de celulares, até porque se você souber explorar muito bem, o celular ele é um aliado dentro da sala de aula. Lógico, cada caso é um caso, tem turmas e turmas, tem alunos e alunos. Sempre vai ter um engraçadinho ali que vai usar o celular para outras finalidades e não como uma ferramenta de estudo. Mas o professor, hoje em dia, ele está começando a enxergar, estou vendo isso com bons olhos, está começando a enxergar o celular, o tablet ou o notebook ou algo assim, como uma ferramenta de estudo, como um novo caderno. E o aluno também ele vai acabar enxergando de uma nova forma. Eu lembro que eu mudei o meu jeito de pensar praticamente 12 anos atrás, quando eu estava dando a minha aula, preparei essa aula com muito carinho, era a primeira aula do semestre para uma nova turma, então eu estava totalmente empolgado e falando com aquela energia do primeiro dia de aula do professor, e lá no fundo tinha, deixa eu acender minha luz aqui, eu acho que está ficando escuro. Lá no fundo nós tínhamos um aluno que estava ali no celular. E eu falando com toda aquela vontade de ensinar, de passar o meu conhecimento, e ali tinha um aluno lá no fundo me incomodando, digitando, e lá, e falei, meu Deus do céu, que falta de respeito. Isso me marcou profundamente, porque eu fui chegando próximo dele, continuei dando minha aula, e no momento que eu ia chegar do lado dele para chamar atenção, para pedir para ele parar, eu percebi que tudo que eu estava falando, ele estava digitando. Ele estava anotando a minha aula no celular dele. Isso há 12 anos atrás. Aquilo, para mim, foi uma quebra de paradigma muito grande. A partir daquele momento, eu falei, dá para usar.
dá para fazer se a gente souber explorar isso. Então, em sala de aula, eu sempre incentivei para que os alunos pudessem usar criação de vídeo, desenvolver as próprias atividades em formulários digitais, e nós temos hoje essas ferramentas sendo aliadas. É lógico que essa mudança cultural vai ser muito positiva para quando a gente voltar no modelo presencial. Eu tenho participado de alguns outros grupos de discussão de professores em todo o mundo, né, professores que estão passando pelo mesmo problema em todos os outros continentes, e a grande discussão é essa: como é que vai ser quando voltar? E a gente já tem uma ideia, uma expectativa que vai voltar, e vai ser mais difícil voltar do que foi a gente se adaptar para essa nova realidade que nós estamos vivendo hoje. Vai ser muito difícil deixar de ser como é hoje. Eu acho, Marcelo, que com essa tua última colocação, você responde a pergunta da Larissa, né, no chat. E antes disso, a gente tem uma pergunta da Daniela ainda, que ela está perguntando o seguinte: há um processo formativo na implantação, então? Sim, sim. A implantação bem feita, como eu falei, seguindo todos aqueles itens do plano de ação, que eu propositalmente fiz as palavras terminares todas com a ação, né? Tem o período da capacitação, essa questão formativa. E a capacitação não deve ser só uma capacitação técnica, ela tem que ser uma capacitação cultural, psicológica, fazer o professor, o aluno entender as vantagens, muitas vezes, como eu já disse, quebrar algumas vamos dizer assim, eu não gosto de chamar de preconceito, mas umas predisposições que os alunos e os professores já têm para muitas vezes não usar a ferramenta porque ela é difícil, porque ela é complicada, porque depende de um determinado outro recurso. Então, sempre tem uma desculpa para não usar determinado recurso. E muitas vezes, quando você usa, você fala: nossa, por que eu não usei isso antes? Por que a gente não fazia assim antes? Já que era possível, o que a gente está fazendo hoje já era possível de ser feito há pelo menos 4, 5 anos atrás. Tanto que a mudança foi natural. A gente estava tentando que essa mudança acontecesse. Os profissionais de tecnologia da educação imaginavam em janeiro, em dezembro, que isso demoraria 5 a 10 anos. Essa mudança iria acontecer. A gente ia chegar onde a gente está hoje, mas em 5 a 10 anos. Só que tudo aconteceu em 48 horas. Então, e essa mudança, ela não foi tão, vamos dizer assim, tão violenta quanto se imaginava. A gente conseguiu, na medida do possível, resolver a maior parte dos problemas, adaptando-se aí às novas realidades, mas respondendo aí especificamente a essa dúvida, essa questão da capacitação, ela também está sendo natural. A gente está pegando muitos professores que chegam dizendo: olha, eu não sei nada, já vou avisar que eu não sei nada, você vai ter muito trabalho para me ensinar. E aí até ele se surpreende em perceber que ele sabe sim, e que o mínimo que ele precisa para fazer, ele já tem. Então, aquela ideia de que os professores, talvez os mais antigos, os mais velhos, os mais experientes, tenham mais dificuldade, também está caindo por terra, porque a gente está vendo esse pessoal aí dando couro, e muito, muito jovem, muita criança aí, né? Correndo atrás, desenvolvendo, criando uma forma nova, sendo criativo. Então, essa capacitação, ela talvez seja a parte mais gostosa de fazer, porque a gente se surpreende com o poder que o professor tem e não sabe, né? Você sabe que você pensa que não sabe, mas, na verdade, tem aí uma experiência que pode ser aproveitada para essa nova realidade, né? Eu penso que essa pandemia, na verdade, nesse sentido, veio para um lado bom, né? Os gestores, os professores, todo mundo envolvido, principalmente dentro da educação, estão aprendendo, né, a utilizar essas ferramentas que estavam meio que paradas, digamos assim, num bom tempo, já tinham acesso a elas, mas que estavam paradas, né? Eu penso que depois disso, principalmente no planejamento do professor, na presença do aluno na escola, né, e tudo isso foi considerado também usando todas essas ferramentas depois. Parabéns, show, que
Tem um caso, só para completar esse exemplo que você deu, eu tive um caso recente agora aqui, de uma instituição que me chamou para fazer a implantação, e a gente foi fazer a solicitação e descobrimos que eles já tinham sido liberados há 2 anos. Eles já tinham o G Suite for Education gratuito há 2 anos e não usavam, nem sabiam que tinham. Algum professor lá dentro, alguma pessoa da TI fez a solicitação, recebeu o direito de utilizar a ferramenta, mas nunca usaram. Então, olha só, como às vezes é aquilo que você falou, a gente tem o poder na mão e nem sabe como usá-lo, né? Então, a nossa Pessoal, tem mais alguém para fazer alguma Muito pergunta? pela presença de todos. Vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta prazer. direto, se vocês acharem melhor. Mais alguma? Não? Pessoal, se eu pedir para vocês abrirem a câmera um pouco para a gente tirar um print aqui com todo mundo, é possível? Todo mundo comendo, deitado, todo mundo na sua casa? Vou dar o desligar, então. Muito obrigada. Tem gente que está embaixo da cobertura, eu imagino. Está fazendo frio aí, né? Certeza disso. No link lá da página. Tchauzinho. Bom, vou tirar um print aqui, que eu acho que o pessoal tá... Nossa, muito legal. Ontem tinha gente até tomando banho, então... Caraca. Aproveito para agradecer aí a paciência de todos. Espero ter colocado alguma coisinha nova aí, né, algum conhecimento novo para vocês, e me coloco à disposição, caso vocês precisem tirar mais alguma dúvida, podem me mandar um e-mail. Vou aproveitar esse momento, então, colocar aqui só para vocês o meu e-mail na tela, caso vocês precisem, marcelocamargo@gmail.com. Então, esse e-mail é um e-mail particular, vocês podem utilizar à vontade, podem mandar. Normalmente, eu respondo no máximo em 24 horas. Se eu não responder na hora, no dia seguinte, vocês têm aí um posicionamento. Se tiver, ao meu alcance aí essa resposta, né? Então, mais uma vez, agradeço aí e um forte abraço a todos. Marcelo, a Daniela talvez pode usar o teu contato, né? Que ela está perguntando aqui se é o caso do município dela. Então, quem sabe você entra em contato com o Marcelo, Daniela, e já tira essa dúvida, né? Que eu acho que ela é mais particular. Bom, eu agradeço, então, Marcelo, foi um prazer conversar com você, com o pessoal que tá assistindo, né, cada um na sua casa. A gente está todo mundo espalhado aqui dentro do estado e fora também, né, e a gente está compartilhando as atividades de intermediação, né, o pessoal do Santo Antônio da Patrulha que tomou frente, mas é uma organização feita, na verdade, por todos os polos do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem 40 polos aqui e cada um está fazendo sua parte. Mas agradeço imensamente em nome de todos os polos, então, né, e qualquer coisa, então, a gente fica se comunicando em seguida. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Só agradecer pelo convite, mais uma vez, colocar à disposição e desejar aí que o frio não seja tão intenso quanto me disseram que está previsto aí, porque o negócio vai ficar feio. Aqui a gente já está com medo, imagine aí. Aqui ainda não está, mas vamos ver talvez amanhã. Então tá, grande abraço. Abraço, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.